Olha só, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o governador Rafael Fonteles. Boa tarde, governador. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Amadeu, a todos que compõem aqui a TV Meio. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com o povo do Piauí. E logo que o governador chegou, estávamos trocando impressões rubro-negras, que o Flamengo não deu muita sorte aí no chaveamento dos grupos, né, da Copa Mundial de Clubes. Mas vamos para cima do Bayern, né? Eu estou confiante, Amadeu. Não sei você ainda é mais entusiasmado do que eu, mas eu estou confiante na vitória do Flamengo aí contra o Bayern. Vamos ver se dá certo, né? Quer dizer, bom, se é o desafio que está à frente é esse, vamos enfrentá-lo. Vamos enfrentá-lo. Mas, governador, eu quero começar essa entrevista com o Seducaton, que é um sucessaço. Aliás, hoje o senhor vai lá para os vencedores, a premiação. Quando surgiu a ideia do Seducaton, o senhor esperava que fosse assim? Olha, Amadeu, eu tenho uma experiência pessoal muito interessante, que eu tive a oportunidade de conhecer o mundo ainda no ensino médio, competindo nas Olimpíadas de Matemática, Física, Química, representando o Brasil. Então, aquela visão de mundo que eu passei a ter a partir desta experiência, da própria competição, do intercâmbio, das provas, me fez perceber que, como eu tenho sempre dito aqui, que meu grande sonho é oportunizar às crianças e aos jovens as mesmas oportunidades que eu tive. Então, o Seducaton nasceu dessa nossa obsessão em termos uma educação de qualidade, transformadora, de base tecnológica e que seja um lugar de oportunidades para as nossas crianças e jovens. Então, daí nasceu a ideia da competição na área de tecnologia, que é algo que nós estamos incentivando muito no Piauí inteiro, a economia digital, o empreendedorismo digital, as startups e oportunizar a experiência internacional para jovens da escola pública. No ano passado foram 55 alunos e mais de uma dezena de professores, e esse ano serão mais de 150 alunos e professores que, a partir de uma competição que envolveu mais de 9 mil alunos, portanto, ela se capilarizou, ela não ficou restrita a um pequeno grupo de pessoas que gostam de tecnologia, ela impactou muito mais gente. Irão para 6 países, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Singapura, Coreia do Sul e China, com essa preocupação nossa de ampliar o horizonte não apenas para o mundo ocidental, mas também para o Oriente, porque nós temos experiências bem-sucedidas de países que investem em educação e tecnologia nos dois lados do globo, né? E por isso eu tenho visto como um sucesso absoluto, não apenas para esses que participam dessa etapa final. Essa etapa final tem um impacto enorme, mas as etapas anteriores e tudo que está sendo feito, de escola de tempo integral, cursos técnicos na área de tecnologia, inteligência artificial nas escolas, educação financeira, robótica, programação, tudo isso desperta um novo mundo para esses jovens da escola pública do Piauí. Eu acredito que a chance de sucesso, de prosperidade para esses jovens será muito maior do que o que os seus pais e seus avós tiveram, dado esse investimento que estamos fazendo. E a gente está mostrando aí imagens, né, do evento que tem uma atmosfera contagiante, né? A juventude empurra para frente o mundo, né? A juventude é que empurra o mundo para frente. E a gente, eu estou até, Nájila, vê se a gente pega aí a imagem do governador no rap. Aliás, ontem saiu a manchete aqui. Me deram um moletom. Rafa Rapper. Me deram um moletom, aí eu fiquei muito entusiasmado. Na verdade, esse moletom representa o Seducaton, né? Esse estilo aí tecnológico, do intercâmbio, que queira que não, esses países são mais frios do que o Piauí, então todo mundo tem que usar um moletom, um casaco. Então, eu me inspirei aí para tentar fazer uma dança, não só do forró, como já estão acostumados a ver, mas também na linha do rap, do hip hop aí, que tem um estilo aí diferenciado. Acho que eu não fui muito bem, não, mas aqui coloquei. O Rodrigo. Não, foi melhor. Não vou puxar o saco do governador, não. Não, foi não. Olha, o professor... Washington Bandeira estava a mesma coisa. O professor não, o ex-juiz Washington Bandeira, nós fizemos uma votação aqui.
E eu vou lhe dizer, você saiu bem na dança, viu? Dançou. O governador também mostrou que conhece, mas o secretário, gostei Ari, dele. hoje vai ser o momento em que a gente vai anunciar os vencedores. Isso. É um momento muito importante, vai ser ali no finalzinho da tarde, início da noite. É realmente emocionante. Eu lembro do ano passado, eu não esperava aquele impacto tão grande, eu me emocionei bastante, porque realmente a gente viu materializar aquilo que a gente está planejando com muito carinho. Porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você implementar e chegar na ponta. Esses meninos que voltaram para suas escolas depois do intercâmbio, lá em Guaribas, lá em Pio Nono, lá em Paulistana, lá em Lagoa Alegre, lá em Campo Maior, em Teresina, Parnaíba, Barras, tantas cidades, eles realmente fizeram a diferença nas suas comunidades, não apenas na sua escola. Eles puderam partilhar o conhecimento adquirido, a experiência adquirida, e é por isso que eu digo, não serão apenas 156 alunos e professores que serão fortemente impactados. São milhares, porque esse efeito, né, ele é multiplicado a partir desse contágio da experiência positiva desses estudantes. Bem, chegou a imagem aí, governador, olha aí, ó. Tá com áudio, rapaz. tá com áudio? Eu acho que eu estou com mais ritmo aí do que os outros dois. A Isabel não quis, ó, tentei chamar ela ali, mas ela estava um pouco envergonhada, né? Eu botei o casaco, botei esse capuz. Olha aí, ó, vamos lá, com áudio. Tira aí a tarja para a gente ver a imagem geral, isso. Agora eu percebi que Dona Isabel já deu, Rafael, já deu. Ela não deve ter aprovado, né? Aquela vergonha alheia, ela devia estar, né? Um pouquinho. Agora o Ari disse que, como foi, Ari, que você falou? Olha, com todo respeito ao governador, mas, Gov, não vou fazer essa... Gente, metade... puxação de saco, não. Eu gostei mais do molejo do secretário estadual. Mas o que é isso? Gente, metade do vídeo, o educação, Bandeira tá Washington assim, Bandeira, ó. chamando isso, Ele é um chamando rapaz os alunos. Ele tem que esforçado. dançar. Um Chamando rapaz os alunos. esforçado. Agora, se É o serve que de podemos consolo, dizer no máximo, se né? serve de consolo, medalha de ouro para o secretário Washington Bandeira, de prata para o senhor, e o Rodrigo Torres é que realmente ele... ele o tá negócio muito dele não é o inibido, resto, tá muito né? inibido, É né? gestão, o negócio dele é gestão. Vamos seguir, Apoliana. Governador, a gente está falando do Seducatom, que é essa atmosfera de tecnologia que o governo do estado tem tentado implantar na educação, mas a tecnologia também, já a gente vai falar da soberania, mas também na área da saúde. Na última vez que o senhor esteve aqui, eu lhe questionei sobre o avanço do saúde digital, mas como é que isso tem impactado, por exemplo, na realização de cirurgias eletivas no governo do estado, que todo mundo no passado imaginava aquele estado em que demorava a fazer uma cirurgia, aquela fila longa que ninguém resolvia nada, como que o saúde digital tem ajudado nessa realização de cirurgias eletivas? Olha, todos sabem que eu sou um entusiasta da tecnologia. E a tecnologia, como qualquer tecnologia ao longo da história da humanidade, ela pode ser usada para o bem, para o mal, ela pode ser restrita a poucas pessoas ou ela pode ser universalizada. Então, nosso lema é a tecnologia a serviço do povo. E esse exemplo do Piauí Saúde Digital é realmente impressionante. Qual é o maior desafio hoje das pessoas no acesso à saúde? É o acesso às consultas especializadas e aos exames complementares. Antigamente, a grande demanda era ter acesso a um médico. Qualquer que seja o médico, as pessoas sequer tinham acesso a um médico. Então, tivemos vários programas ao longo de várias décadas. O Programa Saúde da Família, as Unidades Básicas de Saúde, o Mais Médicos, para colocar o médico disponível à população onde a população vive. Então, tivemos êxito. O Brasil teve êxito, porque hoje há muito mais acesso. Passou a ser o gargalo o quê? O acesso ao médico especialista e aos exames complementares que são fundamentais para o diagnóstico. Então, como universalizar isso? Porque só o médico generalista tem dificuldade, muitas vezes, de apresentar o diagnóstico, a receita para curar aquele paciente. Então, usando a tecnologia, a plataforma Piauí Saúde Digital, em parceria com as unidades básicas de saúde, nós colocamos à disposição da população, em todos os municípios, em praticamente todas as unidades básicas de saúde, na zona urbana e zona rural dos municípios, e até mesmo no celular, a consulta médica gratuita com especialistas. E, além disso, o laudo dos exames de imagem, eletrocardiograma, raio-x, ultrassom, até mesmo exames mais sofisticados como a tomografia, agilizando e tornando mais próximo do povo esses exames. Resultado disso,
700 mil procedimentos que tornaram o Piauí hoje o estado com o menor tempo médio de espera por consulta do Brasil. 700 mil procedimentos em pouco mais de um ano. Num estado que tem uma população de 3 milhões e 300 mil habitantes, é realmente um número muito significativo. Fora isso, vem o que você colocou. Melhoramos a resolutividade dos hospitais da rede estadual. Então, no ano de 2022, por exemplo, de janeiro a maio, foram em torno de 6 mil cirurgias eletivas. Neste ano, de janeiro a maio, foram mais de 15 mil cirurgias eletivas. Ou seja, diminuímos também o tempo de espera por uma cirurgia. Estava na casa de 460 dias no final de 22 e agora está na casa de 79 dias. E queremos diminuir para um tempo médio de 60 dias. Veja bem, esse é o tempo médio. A maioria das cirurgias estão sendo feitas com menos de 30 dias. Mas eu tenho algumas que estão demorando vários meses, muitas vezes por falta de um instrumento específico, um instrumento cirúrgico específico. E é por isso que a média fica em 79. Então, nós temos que reduzir para abaixo de 60 e reduzir o tempo de todas para, no máximo, 120 dias. É o que nós esperamos. Melhor que plano de saúde. Então, é um desafio. Eu já tenho recebido muitos feedbacks das pessoas, respostas das pessoas, dizendo que andou mais rápido do que a saúde suplementar, Exatamente. muitas vezes. Então, é esse o efeito da tecnologia. É fazer mais com menos, ficar mais próximo da população, mais acessível, com mais qualidade. E até nisso, a inteligência artificial entra. Porque quando eu tenho um sistema de IA facilitando a triagem desses exames de imagem, eu consigo responder ainda mais rápido exames de pacientes mais críticos. Então, quando, por exemplo, uma radiografia ou um eletrocardiograma aponta um princípio de infarto, a IA ajuda a botar esse exame na cabeça da fila para ser laudado mais rapidamente e ainda ter um resultado mais efetivo em salvar vidas de pacientes numa situação crítica, sobretudo no caso do infarto e do AVC. Ari, Olha, se há um setor onde a sua gestão tem feito muitas entregas, e aí, no caso, são entregas muito visíveis, porque quando a gente fala em novas tecnologias, na prospecção de investimentos, quando a gente fala em inovação, nem sempre é palpável. Tem algo que você mostre, olha, está aqui. Mas estrada não tem como não ver, porque você transita por elas. E aí você encontra buracos nelas ou não. Ou então você encontra barro ou asfalto. Ontem, por exemplo, em um só dia, talvez seja o recorde da sua gestão, foram entregues 137 quilômetros ali no território do Vale do Rio Canindé. Isaías Coelho, Simplício Mendes, Oeiras, Colônia. Só em um trecho, 101 quilômetros. Qual é a meta ao final e ao cabo? A melhor malha rodoviária do Brasil? Que investimentos foram feitos até agora? Porque a gente vê, é uma parte muito visível da sua gestão. Olha, Ari, a meta é exatamente essa. A melhor malha rodoviária do Brasil. Já temos a melhor malha rodoviária do Norte e Nordeste, nesse conjunto de 16 estados, pela Confederação Nacional dos Transportes, já temos a melhor malha rodoviária. E não é uma malha pequena, são 9 mil quilômetros de estradas, rodovias estaduais asfaltadas e mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais asfaltadas. E isso é fruto de uma decisão política de colocar mais dinheiro para a recuperação de estradas. Então, foram mais de 2 bilhões ali investidos em 2 anos e meio nessa malha rodoviária estadual. Com uma gestão competente feita pelo DER e por outros órgãos que atuam na área de estradas, até para dar mais velocidade, vários órgãos atuam, mas o coordenador é o DER, e também com o uso de tecnologia para fazer um trabalho mais preventivo, e aí nós vamos gastar menos para as novas recuperações. A gente conseguiu essa malha rodoviária como a melhor do Norte e Nordeste do Brasil. Já temos um indicador importante, mais de 90%, Ari, Amadeu, desses 9 mil quilômetros em estado bom ou ótimo. E isso, nas pesquisas de avaliação que nós fazemos, se reflete num indicador superior a 80% da população aprovando as rodovias. E as que não estão em obras ou estão em licitação. Então, eu acredito firmemente que até o próximo ano nós teremos 100% das rodovias
num estado bom ou ótimo, refazendo sempre que necessário a sinalização, o acostamento, o roço, porque a nossa preocupação não é ter o asfalto sem buraco, é ter uma boa sinalização, uma boa faixa de domínio preservada para diminuir acidentes, que infelizmente mata mais do que os homicídios no estado do Piauí. E essa é uma das maiores preocupações que eu tenho e tenho investido em várias operações para tirar os animais, para tirar os buracos, para conscientizar a população, para conscientizar para o uso do capacete, porque 80% dessas mortes são por motocicletas. Então, a gente precisa mudar também a cultura, a educação do povo para o trânsito, para a pessoa se incomodar mais do que se incomoda atualmente. Às vezes a pessoa morre por assassinato, há uma comoção generalizada. Quando é uma morte por acidente de trânsito, não há a mesma comoção. E tem que gerar realmente a mesma indignação, a mesma preocupação, para que a gente tenha uma mudança de comportamento de várias pessoas com relação ao trânsito. Francis Teixeira. Governador, outrora, quando se falava em cerrados, em semiárido, se tinha, especialmente ali no eixo sul e sudeste, que eram terras inférteis, improdutivas, e o Piauí vem provando o contrário, tanto que o PIB do agro vem crescendo ali em um patamar superior a 10%. Inclusive, o Banco do Brasil divulgou agora em maio uma pesquisa que prospecta um crescimento de 10,5% no agronegócio no Piauí. E agora o Piauí passa para uma nova etapa, porque já provou que produz bem, o agronegócio é forte, agora passa para a agroindústria. Já há investimentos prospectados, investimentos privados, de mais de 4 bilhões de reais, com indústrias para fabricação de frango, leiteira. Eu queria saber do senhor qual a prospecção que o governo faz para a agroindústria nos próximos anos no estado do Piauí. Perfeito. Primeiro dizer ao povo do Piauí que a agropecuária é uma vocação do Piauí. E não é só no sul do estado. No norte do estado também, no semiárido piauiense também. Então nós procuramos atuar em duas vertentes. Numa, ajudando a agricultura familiar a se profissionalizar mais, a termos cooperativas com boa gestão para que o pequeno consiga competir com o grande e gere renda efetiva para mais famílias a partir desse modelo de cooperativa. Cito o exemplo da Comap, lá em Simplício Mendes, que já abarca, digamos assim, 1.700 famílias para produzir um mel de melhor qualidade, com uma melhor embalagem e entrando em mercados fora do Piauí, até mesmo em São Paulo, gerando mais renda para essas famílias. Então, não deixa de ser um processo de agroindústria vinculada a uma cooperativa. Então, essa é uma vertente importante. A outra vertente é a agroindústria ligada aos grandes projetos do agronegócio, que também são importantes porque geram emprego e renda para o nosso povo. Então, você citou, por exemplo, o frigorífico de frango, lá em Uruçuí, do Grupo Friato. Esse grupo já produz 500 mil aves por dia abatidas lá em Pires do Rio, no estado do Goiás. E vai fazer a sua segunda planta de mesmo porte aqui em Uruçuí. É um projeto que vai gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e será a maior planta industrial em produção de frangos do Nordeste do Brasil. Então, também é muito importante apoiarmos. Estamos apoiando com estradas, com acesso à energia de qualidade em parceria com a Equatorial, mas com recursos também do governo do estado para o polo agroindustrial de Uruçuí. Outro exemplo, a usina de etanol de milho e sorgo, também em Uruçuí. Esses investimentos, todos eles, são mais de R$1 bilhão aplicados. Então, só na construção, serão mais de 2 mil empregos diretos que já estão acontecendo. Eu visitei e já tem lá mais de 500 empregados trabalhando, gerando emprego e renda até mesmo no período da construção, depois na operação. E a indústria tem esse aspecto muito importante. Ela beneficia toda a cadeia. Então, quem está lá no campo produzindo milho se beneficia quando uma indústria que vai consumir esse milho se instala no Piauí. Então, toda a cadeia produtiva ligada à agricultura, à pecuária, à indústria se beneficia e também o setor de logística e o setor de comércio. Então, é esse Piauí pujante que a gente quer ver nos dois modelos existindo em maneira
de maneira harmônica e gerando emprego e renda para o nosso povo nas duas modalidades. A agricultura familiar profissionalizada em cooperativas e o agronegócio gerando agroindústrias, agregando valor à produção do Piauí, que já é significativa, é uma produção que mais cresce no Brasil, no conjunto do Matopiba. E agora esse passo seguinte, da industrialização dos produtos agropecuários, é realmente algo que me motiva bastante como gerador de transformação da base econômica do Piauí, para ter uma base econômica forte e cada vez menos dependente da administração pública. Governador, o senhor disse aí é um apaixonado por tecnologia, inovação, e eu quero até dizer que já o tema será a soberania, é o tema de agora, mas eu quero dizer ao senhor, à nossa audiência, que já agora a gente está tecnológico e inovador nessa entrevista, porque sempre que a gente, os jogadores fazem uma pergunta e o governador começa a falar do tema, saúde digital, a nossa produção já vai nas nuvens. Rafael, saúde digital, já vem as imagens, a gente já coloca no ar, ilustrando o que o governador está falando, quer dizer, ajudando o telespectador a entender o que está acontecendo dos fatos concretos, né, das realizações. O mesmo quando falamos de estrada, Seducatom, enfim. É a tecnologia usada para favorecer a comunicação. E daí a minha pergunta sobre a soberania, que é a primeira ferramenta, assim, na língua portuguesa, o senhor vai me corrigir, eu desconheço, no mundo. Não é uma ousadia muito grande aí do Piauí? Como fazer para que isso ganhe a relevância brasileira e mundial que precisa ter? Olha, Amadeu, a ousadia claro, mas é uma ousadia ancorada na técnica, na realidade e em outros exemplos já exitosos que o Piauí exportou para outros estados, como o exemplo exitoso do Programa de Recuperação de Celulares, que já foi copiado por mais de 20 estados da federação. Eu acredito muito, Amadeu, que as tecnologias elas são a base do desenvolvimento econômico. Você pode ver que todo país do mundo que se desenvolveu, ele se desenvolveu porque em algum momento histórico ele estava na vanguarda das tecnologias daquele momento. Por isso que é muito importante que os estados, os países se dediquem a estarem na vanguarda da tecnologia do momento. E olhe, no momento atual, as mudanças tecnológicas são muito mais frenéticas, velozes, do que eram há 30, 50, 100, 200 anos atrás. Então, quem for perder nessa corrida vai perder a possibilidade de desenvolver o seu lugar, o seu estado, o seu povo. E é por isso que nós ousamos lançar, e o lançamento foi hoje, agora há pouco, o Soberania, que é uma linguagem de inteligência artificial baseada em dados em português, e aí, sendo preciso, é a maior base de dados em português do mundo, que foi usada para treinar essa linguagem, desenvolvida por pesquisadores brasileiros e que tem o domínio do governo do estado. Por isso que ela é soberana. Além de ser em português, além de ter a maior base de dados em português que se tem conhecimento, ela está sobre o domínio do governo do estado, garantindo o uso para o bem comum. Por isso que é algo disruptivo. Então, qual é o segredo da inteligência artificial? É a base de dados. Ninguém treina uma inteligência artificial sem ter dados. O segundo segredo qual é? Capacidade computacional de poder processar esses dados. E o terceiro é ter exatamente os pesquisadores que desenvolvem esses modelos matemáticos para treinar em cima desses dados. Pois bem, o que fizemos? O Estado entrou comprando supercomputadores, data centers, e que é absolutamente ainda insuficiente para rodar uma IA disponível para todo mundo. Por isso que são etapas, enquanto o Estado consegue adquirir mais capacidade computacional, leia-se, mais chips, mais supercomputadores. Ao mesmo tempo, estamos colocando mais base de dados. Hoje nós já treinamos em 50 bilhões de palavras,
mas queremos chegar a 1 trilhão de palavras em português, usando inclusive dados de governo, dados de universidades, dados de parceiros que queiram contribuir no projeto e também ampliando o número de pesquisadores para fazer esse treinamento e essa curadoria desses dados, para poder termos, aí sim, uma linguagem, um LLM de inteligência artificial disponível para toda a população. O que nós já temos hoje disponível e teremos a cada semana novidades? Aplicações específicas. Lançamos hoje uma aplicação específica para o Piauí Oportunidades, que é o nosso programa para facilitar a obtenção de empregos, né? Ligando empregadores e empregados para ter a oportunidade do primeiro emprego ou de um novo emprego. Teremos em breve o lançamento também do assistente de IA no Soberania para o uso do GovPI Cidadão e o GovPI Empresas, que são plataformas já disponibilizadas pelo governo. Então, agora vai ter um assistente de inteligência artificial disponível para conversar com a população que queira saber usar melhor aquelas ferramentas. E na próxima semana, Amadeu, o BO Fácil. O que é isso? Todo e qualquer cidadão do Piauí, vítima de qualquer tipo de violência, vai poder se comunicar com a polícia através do WhatsApp, com um modelo seguro a partir do Soberania. Então, isso também vai ser disruptivo, porque eu vou facilitar essa comunicação entre o cidadão vítima de violência com o poder público, para poder o poder público ter mais agilidade, eventualmente, na prevenção ou na investigação daquele crime que ocorreu. Esse exemplo do celular, ele é bem prático de como é que a tecnologia favorece o dia a dia das pessoas. Pois não, Apoliana? Governador, o estado do Piauí já tem o menor índice de homicídios do Norte e Nordeste, segundo o Atlas da Educação, já reduziu o índice de roubos, mas o senhor trabalha com metas ao final desse mandato. Qual o Piauí o senhor projeta na área da segurança? Que indicadores a gente já vai ter alcançado dentro do planejamento que o governo faz? Olha, segundo esse Atlas que você cita, o Piauí já é o 9º estado em menor número de homicídios. O menor em termos de Norte e Nordeste, e estamos na 9ª posição. Queremos estar entre os 5 menos violentos. E você mede isso pelo indicador de homicídios. Isso é um padrão internacional. Claro que nós queremos diminuir todo tipo de crime. Roubo de celular, roubo de veículo, crimes de violência contra a mulher. Todos os tipos de crime nós estamos reduzindo fortemente. Mas o indicador que mede principalmente o êxito da política de segurança pública não é o tamanho do efetivo, não é o tamanho do orçamento, não é o investimento em tecnologia, é o número de pessoas que perdem a vida por homicídio. Então, Piauí hoje é o estado menos violento do Norte e Nordeste do Brasil, segundo o Atlas Nacional, e queremos ser um dos 5 menos violentos até o final do ano que vem. É a nossa meta, digamos assim, de curto prazo. Mas também conseguimos reduzir todos os outros tipos de crime. O celular é um emblema, é emblemático. Reduzimos em mais de 50%. Se eu pegar o número de celulares roubados de janeiro a maio desse ano e comparar com o número de celulares roubados de janeiro a maio de 2022, caiu a metade, Apoliana. Então é realmente muito significativo. E ainda está muito. Queremos reduzir a metade de novo, a metade da metade. Roubo de veículos. Eu vou fazer uma entrega amanhã de mais de 40 veículos de uma vez para proprietários que tiveram o seu veículo roubado. Então, aquilo que a gente estava vendo dos celulares, periodicamente sendo devolvidos, vai acontecer com veículos também. Violência contra a mulher, uma preocupação muito grande. Veja bem, reduzimos no ano passado o número de assassinatos de mulheres, mas o número de feminicídios aumentou. O que isso quer dizer? Que os crimes que acontecem contra as mulheres dentro da casa das mulheres, da sua própria residência, esses crimes domésticos, que é mais difícil para a polícia atuar, aumentaram, enquanto os crimes na rua, em que a polícia tem mais condição de atuar, diminuíram. Ou seja, precisamos fazer um trabalho forte de promover uma melhor educação, obviamente, mas, sobretudo, encorajar as mulheres a denunciarem os agressores ao primeiro sinal de violência, porque aí aumenta a chance das forças de segurança evitarem um crime, juntamente com o judiciário, com as medidas protetivas. Então, isso tudo, a gente não esquece de nenhum tipo de crime. Temos estratégias
principalmente com inteligência e integração com as forças de segurança, o Poder Judiciário, o Ministério Público, para reduzir todos os times de crimes. E, claro, os meios para isso. Mais orçamento, dobramos o orçamento da segurança pública, mais efetivo, praticamente dobramos o efetivo das polícias do Piauí, mais investimentos em tecnologia, vídeo monitoramento, tudo que nós fizemos na inteligência dessas polícias, Departamento de Polícia Científica, essa integração com o Poder Judiciário, tudo isso é importante para que o elo de funcionamento do sistema de segurança pública não tenha nenhum elo frágil que facilite a vida de bandido. Eu costumo dizer que a gente tem que ser forte no combate à criminalidade para garantir que aqui no Piauí, bandido é preso de maneira exemplar para evitar cometimento de novos crimes. Ô, Ari. O senhor adotou um sistema de orçamento participativo no qual a própria população, o morador, através da sua associação, do seu conselho comunitário, vota nas obras que ele quer ver no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. O ex-prefeito Firmino Filho, de saudosa memória, adotou um modelo em escala muito menor, claro, parecido aqui em Teresina, no orçamento popular. E comandando agora o OPA, tem um ex-secretário de Firmino Filho, secretário estadual de planejamento, o professor Washington Bonfim. Só que, à medida que você amplia o OPA, a demanda também é ampliada exponencialmente. Porque as pessoas pensam o seguinte, ora, se eu posso indicar a obra que eu quero no meu bairro, na minha comunidade, então todo mundo quer isso, né? E há um limite orçamentário, obviamente. Mas eu queria que o senhor situasse a criação do OPA e até onde ele pode ir. Olha, é importante a gente mencionar aqui que todos nós que estamos aqui, acredito que a grande maioria do povo que nos assiste, é um defensor e um apaixonado pela democracia. O que significa isso? O povo decidir os seus destinos. Começando pelas eleições. É o povo que escolhe a cada 4 anos quem vai guiar o município, o Estado, a União. Tanto o Executivo quanto o Legislativo, que governam juntos, porque são eleitos pelo povo. Mas nós somos tão apaixonados pela democracia e pela participação do povo que nós ousamos aumentar a participação do povo no processo decisório. Então, além dos conselhos, dos fóruns, dos diálogos pelo Piauí que estamos promovendo, para ter essa escuta ativa da população, para ouvir as dores, as demandas, as prioridades, nós criamos um sistema para permitir que o povo decida o orçamento específico de obras específicas. E fazendo de que forma? Primeiro, recebendo as sugestões do povo organizado. Associações de bairros, movimentos sociais. Temos que valorizar os movimentos organizados, porque eles ajudam nessa dinâmica de contato com o poder público, para dizer o que é mais importante, sendo porta-vozes desse povo, dessa comunidade. Então, eles sugerem e nós levamos essas sugestões ao voto popular pelo WhatsApp. Mais uma vez, a tecnologia presente no nosso governo. E simplesmente, no ano passado, Ari, votaram 25% da população dos 5 municípios do programa. Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano, as 5 maiores cidades. Então, nós esperamos esse ano que mais de 30% da população vote para decidir qual é a obra, qual é o asfalto, qual é a biblioteca, qual é a quadra de esportes, qual é o equipamento de cultura que você quer ter no seu bairro. Esse orçamento vira orçamento em lei a partir da lei orçamentária votada pelos deputados e vira obra no ano seguinte. Então, sem sombra de dúvidas, é a maior experiência de orçamento participativo do mundo. Isso que era feito apenas por algumas prefeituras e normalmente por uma consulta popular informal, foi formalizado e permitiu a participação efetiva do povo através do WhatsApp. Por isso eu convido toda a população desses 5 municípios, Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano, a participarem da votação pelo WhatsApp que começará dia 4 de julho para as obras do OPA que serão executadas no ano que vem. Governador, Depois, a se eu gente puder chegou, fazer uma que a gente pergunta. chegou no final aqui rápida.
É só para saber se dos estudantes que estão nos acompanhando aqui, o pessoal do Seducatom, tem chance de subir ali dos 130 alunos? Não, eu já falei que não tem essa possibilidade, até porque nós já mais do que dobramos. Então, eu realmente desejo Chegou sorte no a limite. todos os participantes, Vai só mas ficar eu na tenho que ter um expectativa. cuidado aí com a conta para pagar. Então, eu disse a eles lá na abertura, Amadeu, que eles têm um papel muito importante, que ali é dinheiro público que está sendo investido. Então, eles têm uma responsabilidade de, quando voltarem do intercâmbio, contarem a sua experiência para as suas escolas, para os seus colegas, para os seus professores, para contagiar mais gente. Para que a gente tenha aqui esse investimento público feito nesses estudantes premiados, que serão premiados hoje, um efeito para milhares de outros que vão poder conhecer a experiência de cada um deles. Agora eu quero aproveitar que é um ping-pong rápido aqui. Eita, agora é que é perigoso, né? Não? Essa é a melhor hora, né, governador? O senhor já disse que as definições vão acontecer em 2026 da sucessão. Mas os seus candidatos... O senhor será candidato à reeleição. Os seus candidatos ao Senado são Marcelo e Júlio? Olha, sobre a eleição de 2026, Amadeu, eu vou falar em 2026. Então, o que eu sempre digo, os partidos que fazem parte da nossa base aliada, e os três maiores são o PT, o MDB e o PSD, há outros que são importantes também, estarão juntos, tanto na formação da chapa majoritária quanto da chapa proporcional. Com relação a mim, claro que se eu tiver com saúde, se for à vontade, obviamente, do meu partido, eu serei candidato à reeleição. É natural que haja isso. Mas eu só vou falar objetivamente desse assunto, sem tergiversar, sem dizer apenas o que eu sempre digo, no ano que vem. O senhor conversou hoje com o vice-governador Temício sobre política? Eu converso com o vice-governador Temício praticamente todos os dias. Sobre Ele a é sucessão? nosso vice-governador, eleito junto comigo, um grande homem público, e obviamente que eu falo com ele sobre todos os assuntos, políticos, administrativos. Então é uma conversa quase que diária. A escolha será entre os... Vou finalizar, é a última, para o senhor tergiversar. A escolha do vice será entre o senhor e Wellington? Vou falar sobre isso no ano que vem, mas é óbvio que todos os líderes desses partidos que eu falei da base aliada terão participação efetiva nas discussões e no consenso que será formado. Obrigado, governador, pela presença aqui hoje com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o povo do Piauí.